Boa tarde, Brasil! Bom dia ainda por aqui. Oi, 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 pessoal, tudo bem? Chegando por aqui, tentando restabelecer as nossas lives semanais. Essa semana, na verdade, eu dei um oizinho na terça-feira por aqui, mas eu fiz uma live em inglês. Hoje, o papo vai ser o nosso papo franco e aberto. Oi, Lu! Quanto tempo? Tô com saudade de ti, Guia. Tem que aparecer no Mastermind. Nosso papo franco e aberto de sempre. E eu vou conversar um pouquinho sobre algo que ninguém imaginou que eu fosse falar. Eu vou falar sobre o perigo da essência. E antes de falar sobre o perigo da essência, então vamos pensar um pouquinho junto aqui o que acontece com o envolvimento todo que a gente faz sobre o trabalho com a essência, né? Quando a gente aplica a essência. Tem duas vertentes. Primeiro, tem o fator de, como profissionais, nós trazermos a nossa verdadeira essência para o nosso trabalho, seja ele qual for, né? Mas, obviamente, você sabe que o meu foco é em cima da consultoria de imagem, é com você, consultora, que eu falo todos os dias, é com as minhas alunas amadas que eu falo todos os dias. Então, o foco da essência dentro do trabalho da consultoria de imagem e estilo. Isso, para mim, é indiscutível, não se negocia, é uma premissa base para que a gente possa, no momento que a gente escolheu uma carreira nossa, né, uma carreira que a gente vai optar, que a gente vai optar por como vai trabalhar, nós somos autônomas, né? Dificilmente um consultor de imagem acaba tendo um emprego, né? Até pode, né? Pode realmente ter, mas não é o mais comum. Então, assim, se tu escolheste fazer um trabalho, né, onde tu é o teu chefe, né? Tu decides os próximos passos. A gente que está no comando da nossa carreira, nada mais justo, nada mais leal, nada mais confortável do que a gente trabalhar dentro da nossa própria essência. Então, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas turmas em aula. A gente conversa muito sobre como a diferença de trazer a própria essência vai fazer com que nós tenhamos clientes que estão mais adequados ao nosso perfil, que vão ficar mais satisfeitos com o nosso trabalho e que no final é uma felicidade mútua, né? Uma troca de felicidade. Por quê? Porque eu estou me doando de uma maneira que é verdadeira, eu não preciso ficar, oi, Duda! Eu não preciso ficar fazendo de conta que eu sou quem eu não sou, porque quando as pessoas veem a forma como eu comunico, fica óbvio, claro, nítido, fácil das pessoas se relacionarem. Rola uma conexão, porque é a tua verdade, é quem tu és mesmo. Então, vocês podem ver assim, eu acho que já deu para perceber que sou meio o anti-consultoria de imagem, é uma coisa assim, eu tenho um perfil um pouco às avessas, porque eu não tenho frescura nenhuma, cara. O meu mundo é o meu mundo é aberto para vocês, a gente conversa de igual para igual. Eu sou professora, mas eu sou tão aprendiz quanto as minhas alunas, a gente tem uma troca muito grande, existe uma verdade muito grande no nosso curso. E é assim que funciona o ensino de estilo com essência. Então, esse é o foco da essência dentro da tua carreira, de como tu vai trabalhar a tua metodologia, como tu vai trabalhar o que tu decidiste como carreira de vida, etc. O que tem me preocupado muito, 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 para mim, começou a piscar um sinal de alerta meio grande, é o tanto de pessoas que eu tenho visto falando sobre essência, mais ou menos como uma chamada de marketing, mais ou menos como estou atualizada, mais ou menos como essa é a nova tendência. E para mim a essência ela é séria demais para ser tendência. Não vai passar, né? Para mim, a gente investir na essência nossa como profissional e descobrir a essência do cliente, para mim não é uma tendência, é um fato, é uma realidade, é algo que eu me empenho todos os dias a entender como fazer melhor e como levar algo de melhor para as minhas alunas em aula. E aí, aonde está esse sinal de alerta tão grande? Não só do uso da essência como chave de marketing, né? Como aquilo que todo mundo quer ouvir falar sobre essência, então eu vou falar sobre isso também. Agora eu estou na onda, estou na moda. É o problema de levar a essência para o vestir sem critérios. Por quê? Eu tenho visto algumas fotos de antes e depois, alguns comentários de consultora dizendo, deixei a essência da minha cliente falar, e coisas do tipo. E o que se vê? Aberrações, coisas que não fazem o menor sentido.
E aí parece que ficou muito fácil ser consultor de imagem, porque tu só tem que trazer à tona a essência do cliente, e não é isso. Não é isso. Por favor, repitam comigo. Não é isso. Trabalhar com a essência do cliente é algo muito mais sério, muito mais difícil e de muito mais responsabilidade do que uma tendência. Por quê? A partir do momento que o consultor de imagem se propõe a trazer para o seu trabalho a essência do seu cliente, ele vai ter que mergulhar para conhecer aquela pessoa e vai ter que, de verdade, ter conhecimento para fazer as opções dentro da consultoria de imagem para entregar uma identidade para essa cliente, para esse cliente, que atribua todas as características, todas as ferramentas, os estudos que nós temos dentro da consultoria de imagem de uma forma que faça sentido para aquela pessoa. Trabalhar com a essência do cliente, em hipótese alguma, pode tudo. Não é pode tudo. Claro que existe uma liberdade e é preciso entender até mesmo as limitações que alguns clientes podem ter, e em função, seja da sua vida pessoal, do seu estilo de vida, às vezes de religiosidade, às vezes de lugar onde mora, tem algumas restrições ou algumas exigências que têm que ser seguidas, e isso às vezes nem faz tanto parte da essência da pessoa. Às vezes a pessoa aprendeu a ser assim, segue sendo assim e faz aquilo não porque ela precise, não porque ela realmente deseja aquilo, não porque aquilo, oi Nara, oi Rê, não porque aquilo, oi Marcos, não porque aquilo é alguma coisa que faça sentido para ela, mas simplesmente porque ela está engessada naquele conhecimento, naquela forma de ser e não sabe como ser diferente. Gente, agora começou a aparecer aqui a galera do Facebook, estava em silêncio. Oi, Julie, oi, Jaque, oi, Su, Neu, Maria Ângela. Nossa, gente, legal, vem vocês por aqui. Vamos lá, então. Então, isso vai fazer a pessoa, de repente, até se descobrir como estando presa a conceitos que ela não sabe nem por que ela mantém. Isso é trabalhar a essência, porque a gente vai trazer para essa pessoa uma descoberta, a gente vai trazer para ela uma possibilidade que ela não tinha. O que não é trabalhar a essência? Permissividade. Eu permito, tu pode tudo. Nossa, essa blusa de oncinha não tem nada a ver contigo, mas sim, está na tua essência, tu pode usar. Não, gente. A gente precisa explicar para os clientes, a gente precisa dar para eles o conhecimento. Oi, Tula, tudo bom? Oi, Maria. A gente precisa dar para eles o conhecimento para que eles possam fazer as suas decisões de vestir com certezas, com objetivos, com motivações verdadeiras. Aí sim, aí funciona. Por quê? Se nós deixarmos, né, a essência do cliente tomar conta de tudo, para que ele nos contrata, cara? Para quê? Simplesmente para dizer que tem uma consultoria de imagem? Então não tem necessidade disso. Se a gente trabalhar a essência como sendo alguma coisa que permite tudo, que pode tudo, oi Lu, oi Ana, que tudo é possível, a gente não está fazendo o nosso trabalho. A gente está simplesmente dando amém para ansiedades, desejos e alguns problemas até que as pessoas tenham, e a gente não está ajudando elas. Então, vamos recapitular aqui. Sim, eu sou sempre pela essência. Ai, não é, Renata? Ei, que bom! Eu sou sempre pela essência. Seja a essência do profissional, seja a essência do cliente. São duas essências que precisam ser mantidas, que precisam ser respeitadas, valorizadas, consideradas em todo o trabalho que a gente faz. O que não pode é exercer a essência sem conceito, sem informação, sem conhecimento, simplesmente pelo prazer de trabalhar com a essência, simplesmente porque é tendência a trabalhar com a essência, e simplesmente porque daí o meu cliente vai estar feliz. Não. Porque ele não vai estar feliz. Ele vai virar de costas e vai dizer, aquela consultora disse que eu me visto bem, eu posso continuar assim. As pessoas vão dizer, hã? E aquela consultora vai levar o teu nome, é o teu nome que está indo adiante, como alguém que não fez o seu trabalho bem feito. Então, aí que tem que ter uma percepção de que a essência é essencial, né? Sem querer me repetir aqui, a essência é essencial, mas ao trabalhar a essência é exigido do profissional muito mais conhecimento.
Porque a partir deste momento não tem receita de bolo. A partir deste momento não adianta mais dizer, corpos que são triângulo, então a gente tem que mostrar mais ombros, chamar atenção com cores, com estampas, etc. para o ombro. Não. Isso não funciona quando a gente trabalha com a essência. Então é muito mais difícil um profissional de consultoria de imagem, consultoria de estilo, se dar bem no mercado quando ele não tem conhecimento. Porque aí ele tem que pensar. Toda vez que tu aprendeste alguma coisa do tipo, se o teu cliente tem um formato de rosto que é mais largo embaixo, então a gente tem que jogar alguma coisa na área do maxilar para disfarçar isso, porque assim ele vai ficar com o rosto mais suave. Isso é receita de bolo. E receita de bolo não funciona com seres humanos, porque nós somos pessoas diferentes. Ai, nossa, eu nem tinha que conversar sobre isso. Eu acho que tu ia curtir bastante esse assunto todo de como trabalhar o vestido das pessoas para fotografia. Também funciona super bem. Então, aí é que está a grande questão. Porque se eu conheço a essência do cliente e o cliente tem, por exemplo, algum problema que ele não quer mostrar uma determinada parte do rosto, e eu entendo o motivador daquilo e eu consigo trabalhar tanto no perder o seu preconceito com aquela sua imagem, entender que o belo existe em qualquer pessoa, em qualquer rosto, em qualquer corpo, como sim dar opções que não são as mesmas opções de regra de receitinha pronta, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas isso requer estudo, isso requer raciocínio, porque é o quê? Eu vou ter que olhar para aquela pessoa, entender as limitações dela, em cima das limitações eu tenho que trazer propostas que sejam propostas que vão ajudar ela a atingir os seus objetivos, ainda contemplando as dificuldades que ela tem. Então, todas as receitas prontas que nós temos vão para o espaço nessa hora. Porque não adianta eu entender que... E eu tive um caso que eu até comentei com vocês, eu chamei aqui, pedi ajuda dos universitários, que eu tive uma cliente que ela não podia utilizar qualquer tipo de sapato de salto. Isso foi uma informação prévia que ela me deu antes de começar a consultoria com ela. E até aquele momento eu estava achando, não tem problema, a gente consegue trabalhar com ponta, o salto de ponta mais fina, um bico de ponta mais fina, eu vou conseguir trabalhar então com, de repente, uma Anabela, alguma coisa assim. E fui imaginando possibilidades que eu teria para auxiliar ela, apesar do problema. Entretanto, quanto mais eu conheci essa cliente, mais eu vi que o problema dela não era esse. Ela tinha outras dificuldades em cima do calçar. E num determinado momento eu tive que dizer, ok, então a partir de agora o que eu vou te dizer é... tu lembra, Nara? Eu comentei. A partir de agora o que eu vou te dizer é, nós vamos trabalhar toda a tua imagem do tornozelo para cima e para baixo, o que eu dei de regra para ela foram 2 tipos de calçado e era o que ela tem. É o que ela pode. Isso é abrir mão das regras em prol de um cliente, mas eu não abri mão das regras na sequência. Em função disso, ela teve que se vestir com proporções mais corretas, ela teve que se vestir com mais frequência usando a monocromia, em função do biótipo dela, que eu tinha que contemplar, então, outras características. E assim a gente vai trabalhando e mantendo, sim, as regras, né, as diretrizes da consultoria de imagem dentro do trabalho, mas levando em consideração quem aquela cliente é. Agora, virar para o cliente e dizer, eu vou contemplar a tua essência, e aí tudo pode, não é tudo pode. Porque se é tudo pode, não tem razão de nós, profissionais de consultoria de imagem, existirmos. Então, tem que ter critérios, sim. Oi, 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 tudo bom? Oi, a gente tem que continuar conversando nosso papinho ali. Tem que ter critérios, sim, e é para isso que nós estudamos. É para facilitar a vida das pessoas que têm dificuldades em certos aspectos do vestir. E esses certos aspectos não é simplesmente, gente, eu quero meu guarda-roupa mais bonito, eu quero aprender a usar o que está na moda. Isso é o pequeno da consultoria de imagem. A consultoria de imagem ela é muito maior do que isso, tá? Eu tenho, por exemplo, conhecidas aqui em Nova York que dentro do trabalho delas de consultoria de imagem, elas se especializaram em ajudar cegos. Como assim? Cara, o cego não sabe o que ele tem no guarda-roupa, como é que ele arruma. Ela coordenou tudo, ela fez o guarda-roupa dele inteiro, todo o closet dele certinho, bonitinho, porque o cara precisava... Isso é um trabalho de valor.
e não tem como abrir mão da essência dele para fazer esse trabalho. Então, a grande questão, e quando eu falei do perigo da essência, é o perigo de, nós temos clientes que vão virar para o lado e vão dizer, nossa, aquela consultora diz que tudo que eu faço eu posso porque eu estou valorizando a minha essência. Não, não é verdade. Tá? Esse é o primeiro perigo imediato de que a gente pode deixar as pessoas que nos contratam. Porque quem não nos contrata, cara, sério, a pessoa não nos contratou, ela está no livre-arbítrio dela de fazer o que ela bem entende. Mas quem contrata a gente, nós temos uma responsabilidade de entregar conteúdo. E conteúdo não é permitir as coisas. Conteúdo é, muitas vezes, dizer, olha só, não é que eu não deixo tu usar. Quem sou eu para não deixar alguém usar alguma coisa? O que tu tens que entender é, quando tu veste determinada roupa, tu estás comunicando X. Quando tu veste determinada roupa com tal acessório, estás comunicando Y. Sendo que o teu objetivo é este, a indicação do teu vestir seria XYZ. Agora, não. Tu vais querer fazer o contrário? Tudo bem. Mas tu tens que ter a consciência como profissional de que tu entregaste para o teu cliente as condições de ele fazer o certo, de ele saber como que ele vai comunicar através do que ele veste. Porque o poder da consultoria de imagem é muito maior do que o que as pessoas têm dado por aí. Tá? É muito maior, nós temos muito mais responsabilidade com as pessoas do que simplesmente botar roupa no corpo. Porque vamos combinar, isso é fácil. Se vestir é fácil, difícil é comunicar através do que a gente veste. Difícil é pegar a essência do cliente e trabalhar aquilo e fazer com que isso de verdade se torne uma identidade de imagem. Isso é o difícil. Então, perigo, alerta e fiquem atentas. Vocês que estão contratando consultoras, vocês que estão se formando em consultoria e quem já está no mercado, está trabalhando com a essência? Dá uma pensadinha se a tua essência é verdadeira ou se é marketing. Dá uma pensadinha se a tua essência está de verdade contemplando todas as teorias, todas as diretrizes da consultoria de imagem, entregando um trabalho de qualidade, de gabarito, ou se tu está simplesmente na onda da essência, permitindo coisas para ficar bonitinha no mercado. Desculpa, gente, eu precisava falar, estava apertando o meu peito aqui as coisas que eu tenho visto, e eu acho que a nossa carreira, a nossa profissão precisa de seriedade. Nós estamos com um mercado que está se deturpando e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sou meio dura nesse sentido, com as minhas alunas eu vou na veia, eu realmente não tenho muitas papas na língua, porque eu acho que a gente precisa se valorizar. E para nós nos valorizarmos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um trabalho bem feito, um trabalho que mostre conhecimento, um trabalho pautado em teorias, pautado em diretrizes, que tenha fundamento e que não seja simplesmente achismo, que não seja simplesmente porque está todo mundo fazendo. Aí está o perigo da essência. E eu termino essa minha live com vocês hoje só confirmando que sim, eu sigo apaixonada pela essência, é algo que eu não vou abrir mão jamais. E a minha essência é essa, a minha essência é ser verdadeira com vocês, a minha essência é buscar sempre qualidade, buscar sempre o melhor, tanto para as minhas alunas quanto para os clientes que eu tenho, que as minhas alunas terão, e tentar trazer para esse nosso mercado seriedade e responsabilidade. Ai, obrigada, Lu! Obrigada! Seriedade e responsabilidade. E outra coisa que está na minha essência é desejar sempre que vocês fiquem com Deus, porque só Ele sabe tudo. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus, então, e até a próxima. Fui!